Eu venho falando aos amados irmãos constantemente do que diz respeito à fé. E dentro daquilo que a gente prega, anuncia sobre fé, nós determinamos exatamente a ciência. Qual a ciência que consultamos e nos submetemos aqui? A autorrevelação desse Deus, que está acima de qualquer razão, opinião ou pensamento humano. Então, aquilo que nós nos prontificamos a obedecer aqui, está prescrito, fixado, trabalhado, como também imposto pelo próprio Deus por meio de uma revelação própria, pessoal, personificada e terrena, porque Ele desceu aqui para reconhecer tudo isso que nós falamos sobre fé. E o ratificar, né? Então, muita coisa que se fala sobre Deus hoje na sociedade e nas igrejas que entende-se que o homem está filosofando. Nós, como falamos de Cristo, da salvação, do Evangelho, da teologia, nós falamos com ciência. Nós não falamos do coração, falamos pela palavra dele, tá? O que torna legítimo tudo que a gente ensina, se ficar provado, obviamente, que ele disse isso. Baseando nessa ciência, há muita coisa que se fala por aí sobre o pecado, para não dizer delírios, tá? Há alguns que pensam dessa maneira, de que o pecado não exista, de que não há existência para o pecado. Dentro da teologia tem gente que pensa assim. E olha o mundo como está. Há outros também que definem que o pecado existe, mas enxergam como um fenômeno social, um fenômeno da ignorância, que por educação, por princípios, por valores, o pecado pode ser extinto. O calvinismo pensava assim mais especificamente, o que não ficou provado até hoje. Há outros também que pensam que o pecado é um acidente, é um sinal de fraqueza, de incapacidade e fragilidade do homem. Ele fez porque ele estava fraco, frágil naquela situação. Alguns também interpretam dessa forma, sentimental, poética, aquele que gera corrupção. E outros que pensam isso aqui, que o pecado pode ser um desígnio de Deus. Para atingir o bem, entende-se que o mal é necessário para ele. E eu, pastor, eu vou tratar isso para fazer, obviamente, se expandir esse pensamento no que diz respeito àquilo que vocês têm dentro de vocês. Porque eu sei que toda vez que o senhor me pede para tratar um tema, ele está querendo chegar em muita gente que está aqui ouvindo esse culto, porque eu não estou aqui para dar aula, não. Estou aqui para pregar. Tá? E o primeiro ponto que eu queria entrar nesse mérito hoje aqui, se o pecado pode ser ou não um desígnio para Deus chegar a um bem, se Deus, para chegar a um bem, Ele chegaria a esse ponto de permitir que o mal exista e tornar o mal um instrumento para Ele também. Bom, primeiro detalhe que nós temos que resgatar aqui, até João cita, eu queria só dar esse versículo, 1 João capítulo 3, versículo 4, o irmão vai ler, a igreja vai poder acompanhar a definição teológica e bíblica do que é pecado. Vai lá. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a gente começa, eu sempre digo aos irmãos que todo o trabalho bíblico, todo ele, a nível de interpretação, a nível de entendimento e compreensão do conteúdo, ele se traduz por expressões. Tá? A verdade bíblica, ela se traduz por expressões. Não é só a palavra, é a tradução daquilo que foi dito. Isso tem que ser trabalhado por todos nós. Então, se você for pegar exatamente o pecado numa tradução teológica e bíblica, o sentido de definição é esse aqui. Se trata de violação, transgressão e ofensa à soberania de Deus, como também à sua lei. O que seria a soberania de Deus? Na teologia bíblica, aquilo que testemunha a Deus, dentro de um ato e de um fato dele. Quando ele se prontifica em ser conhecido, ele entra em ação. E nesta ação, que é a criação, como também a descida do Cristo, no propósito da redenção, ali, Deus se prontifica exatamente em definir isso, a sua existência, a sua vontade, muitas vezes dentro até mesmo de ações que são sobrenaturais, porque Jesus é isso, a personificação
do acontecimento de Deus na terra, entre os homens. E nesta revelação, seja Deus pela criação, pela ordem natural dos fatores que ele formou, por sua sabedoria e poder, ou então outra, dentro da história, quando o Filho desce aqui nesse mundo, para agir em sua pessoa e poder e imutabilidade, todas as revelações particulares e pessoais dele trazem decretos da lei, da sua vontade, da sua soberania. Esses decretos que a gente define que são leis importantes desse Deus que não podem de maneira nenhuma serem quebradas, que não podem de maneira nenhuma serem comprometidas, inclusive pelo homem. Bom, o entendimento aqui qual é? Então, se Deus ele expressa a soberania por meio daquilo que ele faz e por meio daquilo que ele cria, por que ele também permitiria gerar uma fonte de transgressão para ele mesmo? Eu diria, se o pecado é uma fonte de Deus, tá? Qual o sentido dele criar uma coisa que iria combater contra ele mesmo? Então, meu Senhor deixou claro isso lá em Mateus 12, 25. Então, Jesus deixou claro que nenhuma maldade pode ser criação de Deus. Deus ele pode ser autor da lei, ele pode ser autor da vida, mas ele não pode ser autor do pecado. Ele não pode ser a fonte do pecado, porque é contraditório. Porque ele não pode gerar uma força que vai lutar contra ele mesmo. E Jesus deixou essa teologia muito clara aqui. Para aqueles que sustentam a hipótese e a ideia disso, de que o diabo até seja uma criação de Deus, de que ele tenha criado tudo aquilo que ele representa ser hoje depois da sua queda, você está em equívoco e a palavra dele vale mais do que a sua e do que o seu pensamento. E eu me refiro à palavra e à vida do filho dele. Quando desceu aqui e deixou em evidência para nós, de que da parte de Deus, de sua ação, sai virtude. Deus não mata, Deus não rouba, Deus não mente, ele não assassina. Ele é o autor da lei e da vida. Dele só sai virtude, não sai desgraça. O que mata é outra coisa. Quem está por detrás da morte é outro, não ele. Ele assume a autoria disso, de ser a justiça, não a injustiça, porque nenhuma injustiça provém dele. Então, quando falamos de pecado, nós falamos da violação, transgressão e ofensa a isso, à soberania de Deus. Então não há nenhum sentido Deus se levantar contra ele mesmo ou se opor contra ele mesmo, porque ele está se contradizendo. E Jesus deixou claro, quando acusaram ele, que ele, pelo poder do diabo, ressuscitava os mortos e fazia milagres. E o Senhor, em resposta, disse isso. Por que o diabo me ajudaria a promover a face desse Deus, sendo que ele representa ser a ação contrária? Então, esses dois mundos, aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que o diabo faz e o homem faz com a vida, esses dois mundos estão separados. E são independentes. E não tem ligação. Tá? Então é muito importante esse esclarecimento para vocês aqui. Que o pecado, ele se origina assim. Ele surge disso, de uma quebra de soberania. O pecado surge disso, de quem queria conhecer o bem e o mal e quebrou o decreto. Para se chegar a isso, violou o decreto. Não faça o que eu não te permiti. Essa foi a ordem de Deus ao homem. Então a origem do pecado está nisso, na quebra da soberania. Então, para falar que o pecado, que a fonte do pecado é divina, que Deus gerou a fonte do pecado, você precisa me explicar isso aqui. Qual a razão, qual o sentido disso? De você gerar alguma coisa que vai lutar contra você lá na frente. De que você precisa disso para se promover à custa disso, que é a mesma teoria que usaram contra Judas Iscariote. De que ele foi predestinado àquela função. Eu só estou dando um exemplo aqui.
e de que ele já nasceu para aquilo. Então anularam nesse homem o livre-arbítrio, anularam nele a vontade, anularam nele também o fator da onisciência de Deus, de poder já saber de antemão quem vai ser quem, para deixar essa teoria de que Jesus precisou dele para atraí-lo, para que as escrituras se cumprissem. Olha que absurdo. Olha que idiotice. Idiotice. Porque é só uma ideia, não é um fato. O fato é isso que eu estou te dizendo aqui. Que a teologia, para nós, ela é uma ciência que prega uma ação, um ato e um fato, uma conclusão de Deus, e tudo que ele faz, ou tudo que ele gera de si mesmo, tem virtude. Não tem maldade. Eu quero considerar aqui que a maldade não é uma virtude. A virtude é a justiça. A injustiça procede do homem, não de Deus. Então nenhum pecado, nenhuma maldade pode ser dele, ou compatível a ele. Porque tudo que ele gera de si mesmo não o gera deformado. E qual é a base que eu tenho de alegação? Olha o que ele fez e olha o filho que mandou aqui nesse mundo, você vai chegar nessa conclusão.